A paz contigo, a paz convosco. Hoje o nosso estudo é sobre o tópico da nossa palestra: devemos pronunciar o nome de Deus? O nome próprio de Deus tem as consoantes Yod, Ré, Vav, Ré. Ou seja, Y, O, D, H, E, V, A, V, H, E. Yod, Ré, Vav, Ré. E a sua correta vocalização foi registrada por dois escritores cristãos antigos, que transliteraram o nome sagrado para o grego como Yahweh ou Yahbe, Iaoue ou Iabe, Yahbe, sendo que em grego ou tem som de U e B tem som de V. Então nós vemos que os escritos antigos era YHWH, quer dizer Yod, Ré, Vav, Ré, YHWH. A letra hebraica Vav originalmente tinha som de U, mas hoje em dia ela é pronunciada com som de V. A letra E, H-E, no final da palavra é muda, a não ser quando é assinalada com um ponto, uma pique, para indicar que ela deve ser pronunciada. Portanto, o nome próprio de Deus é escrito em hebraico da seguinte forma: Yod, Y-O-D. Yod, vocalizado com Patach, que tem som de A. Ré, H-E, vocalizado com Sheva, que indica ausência de vogal. S-H-E-V-A, Sheva. Mas pode também ser pronunciado com som de E, quando é impossível pronunciar a consoante sem nenhum vogal, ou quando se está pronunciando de forma mais pausada. Vav, V-A-V, Vav com Segol, S-E-G-O-L. Vav vocalizando C-E-G-O-L, Segol, que tem som de E. Ré, H-E, sem vogal e sem ponto, Mapique, M-A-P-I-Q, Mapique, o qual é mudo. Portanto, a verdadeira pronúncia do nome próprio de Deus é Yahvé, transliterado Y-A-H-V-E-H. Yahvé, sendo que o H final não é pronunciado. O nome de Deus deve ser pronunciado, pois em Salmo 105:1 está escrito: louvai a Javé, invocai o seu nome. Em Êxodo 23:13 está escrito: em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Portanto, vemos que Deus ordenou que nós não pronunciemos os nomes dos outros deuses, que são os falsos deuses ou demônios, os ídolos. Isso mostra que Deus estabeleceu que não pronunciar o nome de um Deus significa que nós o estamos rejeitando e abominando. Vocês entenderam? Quando Yahvé falou em Êxodo 23:13 para não pronunciarmos o nome de deuses, ídolos, o que acontece? De demônios, estamos o abominando e o rejeitando. Portanto, quando os judeus tiveram a infeliz ideia de deixar de pronunciar o nome de Yahvé, o bendito Deus Criador, eles fizeram uma coisa muito errada. Pela tradição, os judeus acharam que não podiam falar Yahvé e começaram a pronunciar a Hashem, H-A-S-H-E-M, Hashem, quer dizer, é o nome. Eles erraram muito. Em Jeremias 23, capítulo 23, 26, 17, está escrito: até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizaram mentiras, e que só profetizaram do engano do seu coração, os quais querem fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal. Então vocês viram, o profeta Jeremias fala assim que o povo de Deus esqueceu o nome dele, de Yahvé. Em Salmos 44, 21, 22, em algumas bíblias é 20, 21, está escrito. Salmos 44, 21. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Salmos 44, 22.
Porventura Deus não investigará isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Portanto, vemos que não devemos nos esquecer do nome de Yahvé. No entanto, essa prática de não pronunciar o nome de Yahvé fez com que quase fosse esquecida para sempre a maneira de vocalizar o nome sagrado de Deus. Pois como em hebraico só se escreviam as consoantes, e ao colocar os sinais vocálicos no texto do Tanakh, da Bíblia, das Escrituras, não colocaram as vogais corretas no nome de Deus. Então as pessoas ficaram sem saber como pronunciar o tetagrama YHWH, as 4 consoantes que formam o nome de Deus. Se não fosse o fato de 2 escritores cristãos antigos, Clemente de Alexandria e Teodoreto, terem registrado o nome de Deus em letras gregas, a verdadeira pronúncia do nome de Deus teria caído em esquecimento. Portanto, devemos pronunciar o nome de Yahvé. Em Joel 3,5, em algumas Bíblias, é Joel 2,32 está escrito. Joel 3,5 ou Joel 2,32 em algumas Bíblias. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, porque no monte Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse Yahvé, entre os sobreviventes aqueles que Yahvé chamar. Nós vamos até na Bíblia de Jerusalém, lá está o nome do Eterno Yahvé, a Bíblia de Jerusalém, da Paulus, editora católica. Por Yahvé para sermos salvos. A forma Yahvé é a adaptação para o português do nome Yahvé. Como em português não existe o Y e o I, funciona como vogal e não como consoante, então é necessário substituir o Y por J. E como em português não existe H no meio da palavra, a não ser nos encontros consonantais CH, LH e NH, então é necessário suprimir o H. E por isso o nome de Deus é adaptado para o português fica Yahvé. Mas devemos falar o correto Yahvé. Se partimos da forma Yahvé, que é o nome de Deus pronunciado de forma mais pausada, então a adaptação para o português ficava Jaevé. Se nós falássemos I-A-Ré-Vé, ficaria Jaevé. Mas por que não falamos o correto Yahvé? Aparece também na Bíblia uma forma abreviada do nome de Deus, que é Yah, que é formada pela letra Yod, Y-O-D, vocalizada com a Matz Gadol, que tem som de A, e pela letra Ré, assinalada com um ponto Mapik, que indica que o Ré é pronunciado. Como a letra Ré não pode ser pronunciada sem nenhuma vogal, então pronuncia-se Yah-Ré, e não Yah. Mas preferimos Yah, o abreviado correto. Essa forma abreviada do nome de Deus, Yah-Ré, ao ser adaptado para o português, fica Jaé, pois é necessário substituir o Y por J e suprimir o H pelas razões explicadas acima. Deus quer que todos o invoquem como Deus, sempre que tiver algum problema. Invoque como o único Deus verdadeiro. Muitas pessoas, quando têm algum problema, exclamam Jesus, ou Nossa Senhora, ou São Mundinho, não sei, algum ídolo. Mas isso é errado, pois assim estão invocando outros deuses. E Deus disse para nós não invocarmos outros deuses. Êxodo 23, 13. E também Êxodo 20, vocês sabem, não terás outros deuses diante de mim. É necessário que as pessoas, ao terem algum problema, exclamem Yahvé, pois assim estarão invocando o verdadeiro Deus. Pois nem Yehoshua, o Senhor Jesus, é Deus. Nós dizemos orar em nome do Senhor Yehoshua, orar em nome de Jesus, mas invocar sempre Yahvé. Que Yahvé vos abençoe. Este contexto, essa monografia, foi elaborada pela congregação dos Ebionitas. Muito interessante, falando sobre o nome de Yahvé. A paz convosco, queridos irmãos.